Olá, turma, tudo bem? Bora lá para a nossa leitura. Mais um dia, né, com o Senhor, com a palavra. Vamos aqui terminar o livro de Neemias, onde ele conta essa questão da reconstrução dos muros e de como eles se reposicionam em Deus, olhando para o livro da lei, olhando para os mandamentos e os preceitos do Senhor, para começar a obedecê-los, para que assim eles possam novamente prosperar ali em Judá e em Jerusalém. Então a gente vai finalizar hoje o livro de Neemias, né? Eu ia falar profeta. Capítulo 11, 12 e 13, e nós vamos finalizar então com o Salmo 126, que é o último salmo aqui do Velho Testamento para nós lermos, né, junto aqui com a leitura. Então o Salmo 126 vai falar sobre essa alegria, né, que eles têm ao retornar para Jerusalém, ao ver novamente que eles realmente estão na terra deles como de direito, né? Vamos lá, então, Neemias capítulo 11 diz assim: Os líderes do povo passaram a morar em Jerusalém e o restante do povo fez um sorteio para que de cada 10 pessoas, uma viesse morar em Jerusalém, a santa cidade. As outras 9 deveriam ficar em suas próprias cidades. O povo abençoou todos os homens que se apresentaram voluntariamente para morar em Jerusalém. Alguns israelitas, sacerdotes, levitas, servos do templo e descendentes dos servos de Salomão viviam nas cidades de Judá, cada um em sua propriedade. Estes são os líderes das províncias que passaram a morar em Jerusalém. Além deles, veio gente tanto de Judá quanto de Benjamim viver em Jerusalém. Entre os descendentes de Judá, Ataías, filho de Uzias, neto de Zacarias, bisneto de Amarias. Amarias era filho de Cefatias e neto de Malalael, descendente de Pérez. Maceias, filhos de Baruque, neto de Osé, bisneto de Asaías. Asaías era filho de Adaías, neto de Joiaribe e bisneto de Zacarias, descendente de Selá. Os descendentes de Pérez que viviam em Jerusalém totalizavam 460 homens de destaque. Entre os descendentes de Benjamim, Salu, filho de Mesulão, neto de Joed, bisneto de Pedaías. Pedaías era filho de Colaías, neto de Maceias, bisneto de Etiel, tetraneto de Jesaías. Os seguidores de Salu, Gabai e Salai totalizavam 928 homens. Joel, filho de Zicre, era o oficial superior entre eles, e Judá, filho de Asenua, era responsável pelo segundo distrito da cidade. Entre os sacerdotes, Gedaías, filho de Joiaribe, Jaquim, Seraías, filho de Uquias, neto de Mesulão, bisneto de Zadok. Zadok era filho de Meraiote, neto de Aitube, supervisor da casa de Deus. E seus colegas que faziam o trabalho do templo totalizavam 822 homens. Adaías, filho de Jeroão, neto de Pelaías, bisneto de Anzi. Anzi era filho de Zacarias, neto de Passur, bisneto de Malquias, e seus colegas, que eram chefes de famílias, totalizavam 242 homens. Amassai, filho de Azereel, neto de Azai, bisneto de Mesilemote, tetraneto de Imer, e os seus colegas, que eram homens de destaque, totalizavam 128. O oficial superior deles era Zabdiel, filho de Gedolim. Entre os levitas, Semaías, filho de Assube, neto de Ansricão, bisneto de Asabias, tetraneto de Buni, Sabetai e Josabade, dois dos líderes dos levitas, encarregados do trabalho externo do templo de Deus. Matanias, filho de Mica, neto de Zabdi, bisneto de Asaf, o dirigente que conduzia as ações de graças e as orações. Baquebuquias, o segundo entre os seus colegas, e Abda, filho de Samua, neto de Galau, bisneto de Gedutum. Os levitas totalizavam 284 na cidade santa. Os porteiros, Acube, Talmon e os homens dos seus clãs que guardavam as portas eram 172. Os demais israelitas, incluindo os sacerdotes e os levitas, estavam em todas as cidades de Judá, cada um na propriedade de sua herança.
Os que prestavam serviço no templo moravam na colina de Ofel, e Zia e Gispa estavam encarregados deles. Os oficiais superior dos levitas em Jerusalém era Uzi, filho de Bani, neto de Asabias, bisneto de Matanias, tetraneto de Mica. Uzi era um dos descendentes de Asaf, que eram responsáveis pela música do templo de Deus. Eles estavam sujeitos às prescrições do rei, que regulamentavam suas atividades diárias. Petaías, filho de Mesesabel, descendente de Zerá, filho de Judá, representava o rei nas questões de ordem civil. Alguns do povo de Judá foram morar em Kiriat Arba e seus povoados, em Dibom e seus povoados em Jecabzeel e seus povoados em Jesua, em Moladá, em Bet-Pelete, em Hazar-Sual, em Berseba e seus povoados, em Ziclag, em Mecona e seus povoados, em Rimon, em Zorá, em Jarmute, em Zanoa, em Adulão e seus povoados, em Laques e seus arredores, e em Azeca e seus povoados. Eles se estabeleceram desde Berseba até o vale de Rinom. Os descendentes dos benjamitas foram viver em Gebá, Micmas, Aia, Betel e seus povoados, em Anatote, Nobe e Ananias, Azor, Ramá e Gitaim, Adide, Zeboim e Nebalate, Lode e Ono, e no Vale dos Artesãos. Alguns grupos dos levitas de Judá se estabeleceram em Benjamim. Então, o capítulo 11 está falando da forma como eles distribuíram todos esses moradores agora nas cidades de Judá e Jerusalém, para que todo o território fosse, então, provavelmente, tomado por pessoas, para que não houvesse invasão, para que não houvesse nenhum território vazio e os inimigos pudessem por ali entrar na cidade, né? Então, há um cuidado deles em estarem morando em todos os arredores, para que a cidade, então, fosse repovoada novamente. E eles vão falando principalmente a turma aí dos sacerdotes, dos levitas, né, para que eles cuidassem muito bem do território. Capítulo 12. Estes foram os sacerdotes e os levitas que voltaram com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesua, Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Atus, Secanias, Reum, Meremote, Ido, Gineton, Abias, Miamim, Maadias, Bilga, Semaías, Joiaribe, Gedaías, Salu, Amoque, Ilquias e Gedaías. Esses foram os chefes dos sacerdotes e seus colegas nos dias de Jesua. Os levitas foram Jesua, Binui, Cadmiel, Serebias, Judá e também Matanias, o qual com seus colegas estava encarregado dos cânticos de ações de graças. Baquebuquias e Uni, seus colegas, ficavam em frente deles para responder-lhes. Jesua foi o pai de Joiaquim. Joiaquim foi o pai de Eliasibe. Eliasibe foi o pai de Joiada. Joiada foi o pai de Jonatas. Jonatas foi o pai de Jadua. Nos dias de Joiaquim, estes foram os líderes das famílias dos sacerdotes, da família de Seraías, Meraías, da família de Jeremias, Ananias, da família de Esdras, Mesulão, da família de Amarias, Joanã, da família de Maluque, Jonatas, da família de Secanias, José, da família de Arim, Adná, da família de Meremote, Eucai, da família de Ido, Zacarias, da família de Gineton, Mesulão, da família de Abias, Zicre, da família de Miniamim e de Maadias, Piltai, da família de Bilga, Samua, da família de Semaías, Jonatas, da família de Joiaribe, Matenai, da família de Gedaías, Uzi, da família de Salai, Calai, da família de Amoque, Eber, da família de Ilquias, Asabias, da família de Gedaías, Natanael. Nos dias de Eliasibe, os chefes das famílias dos levitas e dos sacerdotes, Joiada, Joanã e Jadua, foram registrados durante o reinado de Dario, o persa. Os chefes das famílias dos descendentes de Levi, até a época de Joanã,
filho de Eliasibe, foram registrados nos livros das crônicas. Os líderes dos levitas foram Asabias, Serebias, Jesua, filho de Cadmiel, e seus colegas, que ficavam em frente deles. Quando entoavam louvores e ações de graças, um grupo respondia ao outro conforme prescrito por Davi, homem de Deus. Matanias, Baquebuquias, Obadias, Mesulão, Talmon e Acube eram porteiros, vigiavam os depósitos localizados junto às portas. Eles serviram nos dias de Joiaquim, filho de Jesua, neto de Josadaque, e nos dias do governo Neemias e de Esdras, sacerdotes e escriba. Por causa da dedicação dos muros de Jerusalém, os levitas foram procurados e trazidos de onde moravam para Jerusalém para celebrarem a dedicação alegremente, com cânticos e ações de graças, ao som de símbolos, harpas e liras. Os cantores foram trazidos dos arredores de Jerusalém, dos povoados dos netofatitas, de Bet-Gilgal e das regiões de Gebá e de Azimavete, pois esses cantores haviam construído povoados para si ao redor de Jerusalém. Os sacerdotes e os levitas se purificaram cerimonialmente e depois purificaram também o povo, as portas e os muros. Ordenei aos líderes de Judá que subissem ao alto do muro. Também designei 2 grandes coros para darem graças. Um deles avançou em cima do muro, para a direita até a porta do esterco. Osaías e metade dos líderes de Judá os seguiram. Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías, Jeremias e alguns dos sacerdotes com trombetas, além de Zacarias, filho de Jonatas, neto de Semaías, bisneto de Matanias, que era filho de Micaías, neto de Zacur, bisneto de Asaf, e seus colegas Semaías, Azareel, Milalai, Gilalai, Maai, Natanael, Judá e Anani, que tocavam os instrumentos musicais prescritos por Davi, homem de Deus. Esdras, o escriba, ia à frente deles. À porta da fonte, eles subiram diretamente os degraus da cidade de Davi, na subida para o muro, e passaram sobre a casa de Davi até a porta das águas, a leste. O segundo coro avançou no sentido oposto. Eu os acompanhei quando iam sobre o muro, levando comigo a metade do povo. Passamos pela Torre dos Fornos até a porta larga, sobre a porta de Efraim, a porta de Gesana, a porta do Peixe, a torre de Aneneel e a torre do Sem. Indo até a porta das ovelhas, junto à porta da guarda, paramos. Os 2 coros encarregados das ações de graças assumiram os seus lugares no templo de Deus, o que também fiz, acompanhado da metade dos oficiais e dos sacerdotes Eliaquim, Maacéias, Miniamim, Micaías, Elioenai, Zacarias e Ananias, com suas trombetas, além de Maacéias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Ézer. Os coros cantaram sob a direção de Jesraías, e naquele dia, contentes como estavam, ofereceram grandes sacrifícios, pois Deus os enchera de grande alegria. As mulheres e as crianças também se alegraram, e os sons da alegria de Jerusalém podiam ser ouvidos de longe. Naquela ocasião foram designados alguns encarregados dos depósitos onde se recebiam as contribuições gerais, os primeiros frutos e os dízimos. Das lavouras que havia em torno das cidades, eles deveriam trazer para os depósitos as porções exigidas pela lei, para os sacerdotes e para os levitas. E, de fato, o povo de Judá estava satisfeito com os sacerdotes e os levitas que ministravam no templo. Eles celebravam o culto ao seu Deus e o ritual de purificação, dos quais também participavam os cantores e os porteiros, de acordo com as ordens de Davi e do seu filho Salomão. Pois muito tempo antes, nos dias de Davi e de Asaf, havia dirigente dos cantores e pessoas que dirigiam os cânticos de louvor e de graças a Deus. Assim, nos dias de Zorobabel e de Neemias, todo Israel contribuía com ofertas diárias para os cantores e para os porteiros. Também separavam a parte pertencente aos outros levitas, e os levitas separavam a porção dos descendentes de Arão. Capítulo 12, eles estão falando da forma como eles se organizaram agora
para fazer a dedicação daquele muro, né, para entoar cânticos a Deus e começarem os trabalhos no templo e começarem os trabalhos ali com o próprio templo de Deus, com os sacrifícios, uns cuidando dos outros, inclusive as tribos cuidando da tribo de Levi e dos sacerdotes, né? Então a gente percebe eles mostrando os nomes, porque a gente vê que no livro de Neemias eles estão fazendo um grande registro das pessoas que estavam naquele momento da história. Então é através desse tipo de registro que a gente consegue identificar filhos, netos, né? De quem são essas famílias que estavam ali, quem eram os responsáveis por esse momento da história. E algo que eu quero de novo frisar aqui para vocês, eu já devo ter falado algumas vezes durante a leitura, é a coincidência que a gente percebe na Bíblia de muitos nomes iguais, né? E isso é comum quando se fala de uma cultura, quando se fala de um povo, porque é como se a gente dissesse aqui no Brasil quantas Marias existem no Brasil. Então, se eu fosse falar da minha família, por exemplo, eu falaria no mínimo umas 10 Marias. Se eu fosse falar da família do meu pai, da minha mãe, eu diria mais umas 20 Marias. Se eu fosse falar da família do meu vizinho, talvez eu acharia mais umas 10 Marias. Então, quando a gente começa a perceber alguns nomes se repetirem muito dentro da leitura bíblica, a gente percebe que são de famílias diferentes, são de descendência diferente, só que os nomes eram usados assim como a gente usa Maria, José, Paulo, João, né? Tantos outros nomes que a gente usa aqui no nosso contexto da cultura do Brasil. Então, se a gente fosse fazer, né, uma grande genealogia aqui no Brasil, nós encontraríamos inúmeros nomes iguais dentro da mesma família, ou às vezes em famílias muito próximas, né, parentes, e os nomes estão lá registrados. Então, eu queria que você se atentasse para isso. Você não está lendo, quando você fala, por exemplo, Benjamim, muitas vezes você não está falando de Benjamim lá, filho de Jacó. Não, já tem no mínimo aí umas 10 gerações depois daquele Benjamim, e um pai e uma mãe deu o nome para o seu filho de Benjamim, assim como Jacó deu o nome do filho dele de Benjamim. Então, a gente percebe isso em todo o contexto do Velho Testamento e também no Novo Testamento. Às vezes a repetição de alguns nomes e a gente acha que a gente está falando das mesmas pessoas e não são, tá bom? Então, só para ajudar vocês a entenderem por que a gente às vezes repete o mesmo nome várias vezes na mesma leitura, fala, mas por que está repetindo o nome da pessoa? São pessoas diferentes com o mesmo nome, famílias iguais ou famílias diferentes, e eles estão ali com o mesmo nome, inclusive, tá bom? Capítulo 13, para finalizarmos então o livro de Neemias. Naquele dia, o livro de Moisés foi lido em alta voz diante do povo, e nele achou-se escrito que nenhum amonita ou moabita jamais poderia ser admitido no povo de Deus, pois eles, em vez de darem água e comida aos israelitas, tinham contratado Balaão para invocar maldição sobre eles. O nosso Deus, porém, transformou a maldição em bênção. Quando o povo ouviu essa lei, excluiu de Israel todos os que eram de ascendência estrangeira. Além disso, o sacerdote Eliasibe tinha sido encarregado dos depósitos do templo de nosso Deus. Ele era parente próximo de Tobias e lhe havia cedido uma grande sala, anteriormente utilizada para guardar as ofertas de cereal, o incenso, os utensílios do templo e também os dízimos do trigo, do vinho novo e do azeite prescritos para os levitas, para os cantores e para os porteiros, além das ofertas para os sacerdotes. Mas, enquanto tudo isso estava acontecendo, eu não estava em Jerusalém, pois no 32º ano do reinado de Ataxerxes, rei da Babilônia, voltei ao rei. Algum tempo depois, pedi sua permissão e voltei para Jerusalém. Aqui soube do mal que Eliasibe fizera ao ceder uma sala a Tobias nos pátios do templo de Deus. Fiquei muito aborrecido e joguei todos os móveis de Tobias fora da sala. Mandei purificar as salas e coloquei de volta nelas os utensílios do templo de Deus, como com as ofertas de cereal e o incenso. Também fiquei sabendo que os levitas não tinham recebido a parte que lhes era devida e que todos os levitas e cantores responsáveis pelo culto haviam voltado para suas próprias terras. Por isso repreendi os oficiais e lhes perguntei: por que essa negligência com o templo de Deus? Então convoquei os levitas e os cantores e os coloquei em seus postos.
E todo o povo de Judá trouxe os dízimos do trigo, do vinho novo e do azeite aos depósitos. Coloquei o sacerdote Selemias, o escriba Zadok e um levita chamado Pedaías como encarregado dos depósitos, e fiz de Anã, filho de Zacur, neto de Matanias, assistente deles, porque esses homens eram de confiança. Eles eram responsáveis pela distribuição de suprimentos aos seus colegas. Lembra-te de mim por isso, meu Deus, e não te esqueças do que fiz com tanta fidelidade pelo templo do meu Deus e pelo seu culto. Naqueles dias, vi que em Judá alguns trabalhavam nos tanques de prensar uvas no sábado e ajuntavam trigo e o carregavam em jumentos, transportando-os com vinho, uvas, figos, todo tipo de carga. Tudo isso era trazido para Jerusalém em pleno sábado. Então os adverti que não vendessem alimento nesse dia. Havia alguns da cidade de Tiro que moravam em Jerusalém e que no sábado traziam e vendiam peixes e toda espécie de mercadoria em Jerusalém para o povo de Judá. Diante disso, repreendi os nobres de Judá e lhes disse: como é que vocês podem fazer tão grande mal, profanando o dia de sábado? Por acaso seus antepassados não fizeram o mesmo, levando nosso Deus a trazer toda essa desgraça sobre nós e sobre esta cidade? Pois agora, profanando o sábado, vocês provocam maior ira contra Israel. Quando as sombras da tarde cobriram as portas de Jerusalém na véspera do sábado, ordenei que estas fossem fechadas e só fossem abertas depois que o sábado tivesse terminado. Coloquei alguns de meus homens de confiança junto às portas, para que nenhum carregamento pudesse ser introduzido no dia de sábado. Uma ou duas vezes, os comerciantes e vendedores de todo tipo de mercadoria passaram a noite do lado de fora de Jerusalém. Mas eu os adverti, dizendo: por que vocês passam a noite junto ao muro? Se fizerem isso de novo, mandarei prendê-los. Depois disso, não vieram mais no sábado. Então ordenei aos levitas que se purificassem e fossem vigiar as portas, a fim de que o dia de sábado fosse respeitado como sagrado. Lembra-te de mim também por isso, ó meu Deus, e tem misericórdia de mim conforme o teu grande amor. Além disso, naqueles dias, vi alguns judeus que haviam se casado com mulheres de Asdod, de Amon e de Moabe. A metade dos seus filhos falavam a língua de Asdod ou a língua de um dos outros povos e não sabiam falar a língua de Judá. Eu os repreendi, invoquei maldições sobre eles, bati em alguns deles e arranquei os seus cabelos. Fiz com que jurassem em nome de Deus e lhes disse: não consintam mais em dar suas filhas em casamento aos filhos deles, nem haja casamento das filhas deles com seus filhos ou com vocês. Não foi por causa de casamentos como esses que Salomão, rei de Israel, pecou? Entre as muitas nações não havia rei algum como ele. Ele era amado por seu Deus e Deus o fez rei sobre todo Israel, mas até mesmo ele foi induzido ao pecado por mulheres estrangeiras. Como podemos tolerar o que ouvimos? Como podem vocês cometer essa terrível maldade e serem infiéis ao nosso Deus, casando-se com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalate, o Horonita. Eu o expulsei para longe de mim. Não te esqueça deles, ó meu Deus, pois profanaram o ofício sacerdotal e a aliança do sacerdócio e dos levitas. Dessa forma, purifiquei os sacerdotes e os levitas de tudo o que era estrangeiro, e lhes designei responsabilidades, cada um em seu próprio cargo. Também estabeleci regras para a provisão de lenha, determinando as datas certas para serem trazidas e para os primeiros frutos. Em tua bondade, lembra-te de mim, ó meu Deus. Capítulo 13. Neemias está pondo a casa em ordem, né? Essa que é a verdade. Ele está olhando para as coisas que não estão muito alinhadas ainda ali em Judá e Jerusalém, a respeito de casamento, a respeito de contribuição, a respeito de tolerância, a respeito de mulheres estrangeiras no meio deles, povos estrangeiros no meio deles, a falta de comprometimento e de responsabilidade no sacerdócio, o descumprimento da santificação do sábado, né? Então, várias situações aqui no capítulo 13, para finalizar o livro, Neemias está colocando em ordem, né? Colocando a casa em ordem. E ele, sempre que termina, fala uma frase bem interessante. Ele pede para o Senhor lembrar dele.
porque ele está olhando para a lei do Senhor e tentando colocar a casa em ordem. Então o problema daqui para frente não será mais de Neemias, mas será daqueles que estão ali ficando e que devem então continuar esse trabalho, né, com lealdade, com fidelidade. Mas se eles pecarem, Neemias está dizendo: Senhor, não posso fazer nada, deixei a casa em ordem e eles é que fizeram como bem entenderam. Amém? Então terminamos aqui o livro de Neemias. É um livro tremendo. A gente viu que fala sobre essa volta do exílio, essa reconstrução do muro que é tão falada, né, em tantas mensagens. E isso é tão importante. Se você puder estudar um pouquinho sobre essa questão de por que a reconstrução dos muros foi tão importante ali em Jerusalém, nesse retorno do exílio, eu te aconselho. É formidável olhar para esse texto de Neemias e ver com clareza o que Deus está mostrando para nós ali através dessa reconstrução. Para finalizar a leitura de hoje e acabar com a leitura aqui do livro de Neemias, a gente vai terminar com o Salmo 126, que é o salmo de retorno, né, deles lá. Eles cantam esse salmo como uma lembrança desse retorno tão esperado. Então, o Salmo 126 diz assim: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Então é um salmo bem conhecido, que a gente realmente canta, tem alguns louvores maravilhosos com esse salmo. A gente geralmente lê ele com essa questão quando o Senhor trouxe os cativos de Sião, né? A gente cita esse texto, a gente ficou como quem sonha, né? Esse texto é bem conhecido aí da grande maioria, mas é tremendo ver que eles entoam esse louvor, esse cântico, justamente por causa dessa alegria de retornar novamente para Judá, para Jerusalém, reconstruir os seus muros, restabelecerem o culto no templo, estarem entre judeus, né, entre israelitas, voltarem para a sua terra, né, saírem da escravidão da Babilônia. Então isso é maravilhoso, né? Deus está restaurando novamente o seu povo, a sua terra que é devida, né? E a gente sabe quando isso vai acontecer também, é justamente quando Jesus voltar. Nós vamos ter a nossa vida restabelecida, a ordem, né, nesta terra vai estar restabelecida com o reinado de Cristo sobre toda a terra. Amém, meus irmãos? Amanhã, então, é domingo, dia 29 de setembro, amanhã, a gente vai estar finalizando o Velho Testamento com o livro de Malaquias, tá? Então eu te aconselho aí a não perder, a estar lendo esse livro. São 4 capítulos somente, um livro tremendo também que dá esse desfecho do Velho Testamento pra gente, com Israel, né, sendo alertado também sobre algumas questões que já estão acontecendo. Amém, queridos? Deus abençoe. Ótimo finalzinho de sábado aí para vocês. Eu preferi gravar hoje para já terminar o livro de Neemias, e amanhã, então, domingo, a gente vai estar gravando o último dia da leitura, né, do Velho Testamento desse ano, e segunda-feira, então, dia 30 de setembro, a gente está começando aí o Novo Testamento. Amém, queridos? Deus abençoe e ótimo finalzinho de sábado aí para vocês. Até amanhã.